galera, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. E a gente está vendo aí que o mercado como um todo ele está bem paradinho, está bem chato. Mas em compensação a gente viu aí um bug numa plataforma acontecer, que segundo ela o preço do Bitcoin chegou a valer mais de 700 bilhões de dólares. Enquanto isso os mercados tradicionais eles seguem um tanto quanto tímidos, tudo isso face à reunião do Federal Reserve que vai estar acontecendo hoje às 16 horas, né? Eu vou falar de tudo isso mais detalhadamente logo depois de soltar a vinheta aqui. Então bora lá para a gente já começar a metralhar informação nesse canal. Antes de mais nada, se você não me conhece, se você não conhece o canal aqui, eu queria estar te convidando a se inscrever. Eu faço análises diárias aqui sobre o Bitcoin, mercado de criptomoedas, falando sempre de pontos fundamentalistas, dados on-chain, análise técnica, análise sentimental, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer e informar para a gente. E também convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais que estão todas na descrição desse vídeo, que lá eu continuo, dou continuidade nas análises que eu posto aqui, vou postando notícias à medida que elas forem saindo ao longo do dia, e também tem o meu grupo de investimentos na plataforma chamada Slack, que também está aqui embaixo e é 100% gratuito. Lá tem canal de altcoin, tem canal de Bitcoin, mercado tradicional e várias outras coisas para a gente estar aí discutindo e analisando. Galera, mas comentando aqui de cara, vamos falar desse bug aí do CoinMarketCap de forma rápida, CoinMarketCap é esse site, inclusive, que eu tô agora, que ele é um dos sites mais famosos, com mais informação do mercado de criptomoedas. E aconteceu, não se sabe se foi um bug, se foi um hacker, mas ele colocou o Bitcoin valendo 789 bilhões de dólares, Isso aconteceu ontem por volta das 5 horas da tarde, mas não foi no horário do Brasil, isso aconteceu aqui de noite. E se a gente der um zoom aqui para estar dando uma olhada, a gente vê que essa moeda aqui que chama Cocos, eu nem sei que moeda que é essa, ela ficou em primeiro no ranking, enquanto isso o Bitcoin valendo 778 bilhões, o Ethereum valendo 9 bilhões, o Tether é uma moeda que vale $1, ela é sempre pareada ao dólar, ela valendo 13 milhões, que bilhão, milhão, XRP, milhão, o SDC que é outra moeda. Galera, isso foi só um bug, não aconteceu nada. O preço do Bitcoin dentro das corretoras continuou a ser negociado de forma normal, mantendo esses padrões por volta dos 48 mil dólares, assim como as outras moedas, mas isso só serviu para passar um susto em alguns investidores e dar aí, render ótimos memes aí nas páginas de zoeira de investimento. Vale lembrar também que tem algumas carteiras que elas são pareadas ao preço do CoinMarketCap, então essas carteiras elas começaram a mostrar o Bitcoin com um valor de cotação assim absurdo, mas não influenciou em nada, não teve nada diferente e tudo continuou 100% normal. Beleza? Falando um pouquinho de notícia aqui e de coisa séria, até fechando esse tanto de propaganda que aparece para mim, a gente tem um calendário econômico que eu comentei ontem em vídeo com vocês e também fiz uma publicação no Instagram, do Crypto, que está aqui na descrição do vídeo e que quem quiser ver vale muito a pena, porque eu expliquei ele. Mas falando de forma rápida aqui com vocês, a gente tem aqui as bandeiras dos países, que são os eventos, e aqui em estrelinha a importância de cada evento. E se a gente der uma olhada aqui, hoje, às 4 horas da tarde, 16 horas aqui do Brasil, a gente vai ter as projeções econômicas do FOMC, que é o Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Galera, para quem não sabe, o Federal Reserve é o Banco Central americano e é ele que está ali por trás de falar questão de juros, falar questão de inflação, compra de títulos e coisas do tipo, Tem um impacto direto na economia, tem um impacto direto no mercado tradicional, impacto direto também no mundo das criptomoedas que está correlacionado com tudo isso. É muito importante a gente estar vendo, acompanhando essas notícias, porque as últimas colocações dele, eles se mostraram favoráveis à redução de estímulos à economia, face a toda a estimulada que eles deram ao longo da pandemia, E eu comento isso bastante aqui com vocês, e geralmente nessas horas não só tem muita volatilidade no mercado, como também tem uma chance muito grande de ter um impacto direto. Então, caso eles se mostrem aí favoráveis à redução de estímulos e continuar aí parando de comprar título, aumentando a taxa de juros e tentando aí sanar esse problema de inflação de bolha que eles vêm fazendo aí desde meados do ano passado, a gente pode ver o mercado dando uma recuada a curto prazo. Vai ser muito importante falar também porque em médio e longo prazo, redução de estímulos na economia e parar de inflar essa bolha econômica, parar de inflacionar uma moeda é sempre muito bom, falando de forma geral. Então vamos ficar de olho
como que essa reunião vai estar influenciando, impactando o preço e, consequentemente, o mercado de criptomoedas. Demorou? Passando rapidinho aqui no nosso Fear and Greed Index, né, que eu gosto sempre de estar passando com vocês. Não tem muitas novidades, né? O mercado ele segue aqui em estado de medo. Ele estava aqui ontem em nível de extremo medo, né? Se a gente descer aqui no gráfico, a gente vê que nos últimos dias, nas últimas semanas, ele está variando bastante entre o nível de extremo medo, extremo medo, medo. Isso tudo por causa da queda que a gente viu no mercado aí nas últimas semanas. A gente sabe que esse indicador também ele indica umas zonas muito bacanas para a gente estar buscando aí acumulação, uma vez que ele leva o sentimento do mercado de uma forma fundamentalista em consideração. Então esse indicador ele sempre mostra aí pontos bem legais para a gente estar aí buscando distribuições, né? E também os pontos legais, datas bacanas para a gente estar buscando acumulações, tal como a gente vai ver. Nunca deve ser usado de forma sozinha, como eu falo muito aqui com vocês, né? A gente sempre deve conciliar ele com uma análise sentimental, uma análise gráfica, outros indicadores de mercado, mas ele está indicando para a gente que a gente está querendo comprar dos pessimistas e, como sempre, está vendendo para os otimistas. O mercado agora ele está bem pessimista face a essa queda que aconteceu. Beleza? Passando também no nosso order book, que eu sempre gosto de estar dando uma olhada, as forças compradoras e vendedoras elas estão bem equilibradas, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem tokens alocados a partir dos 46 mil dólares, né? Que aconteceu um falso rompimento. E depois só dos 45 para baixo e principalmente na região dos 43 até os 42, né? Se a gente der uma olhadinha aqui por outro lado, né, na ponta vendedora, a gente consegue ver tokens alocados a partir dos 50 mil dólares e depois só mais para cima lá na região dos 60 e mais para frente também 70 mil dólares, que é o nosso topo histórico propriamente dito, né? Isso mostra que no curto, médio prazo, está muito mais favorável atuar na ponta compradora, né? Porque a gente tem um suporte muito nítido aí próximo aos 42 mil dólares, 45, 46 mil dólares, enquanto como a gente caiu muito no nosso gráfico semanal, como a gente vai estar vendo daqui a pouco, a gente está muito longe de uma zona de resistência, então não tem ninguém que está querendo vender Bitcoin por agora, porque devolveu muito, vai acabar vendendo no prejuízo. E também, antes de passar no nosso Bitcoin, como sempre, eu gosto de estar passando aqui nos nossos contratos futuros do S&P 500, né? Que até comentei hoje no Instagram mais cedo, para quem me acompanha lá. Falei sobre essa possível correção que a gente está passando, né? O mercado está até meio paradinho, esperando essa reunião do Federal Reserve, mas a gente vê uma pernada de alta aqui bem saudável, né? Com uma correção aqui próxima à região de 50%, respeitando bastante as médias aqui, correção até agora super saudável, não chegando nem nos níveis de 618, né? Que é uma zona de interesse aí do mercado. Lembrando que se a gente olhar no gráfico um pouquinho maior, né, o gráfico semanal aqui, a gente vai conseguir ver perfeitamente que a zona da EMA 12 aqui foi respeitada nessa correção e que ela vem sendo respeitada muito aqui ao longo dos tempos. Então uma correção super saudável, né? Vamos ver como é que o mercado vai reagir aí, principalmente nas 4 horas da tarde e depois das 4 horas da tarde, porque vai ser a última reunião do Federal Reserve do ano. Então vai ser a última declaração que eles vão fazer aí para o ano de 2021 e eles vão falar sobre todas as questões de estímulo, economia e tudo mais. Beleza? Vamos passar também na nossa dominância, que a gente sempre passa, e estamos aqui rompendo a nossa cunha descendente, né? Essa cunha descendente, como vocês podem estar vendo aqui, ela é um padrão gráfico, né, que mostra que quanto mais o preço cai, mais tem pessoas que estão interessadas em estar segurando o Bitcoin, ou seja, manter o capital dentro do Bitcoin, né? Esse gráfico da dominância é o fluxo de capital entre o Bitcoin e as altcoins, e a dominância, como vocês podem estar vendo aqui, ela está rompendo essa figura aqui, o que tende a fazer com que o fluxo de capital tenda a ir para o Bitcoin e, consequentemente, o Bitcoin fica mais forte do que as altcoins no médio e longo prazo, né? Se a gente olhar aqui o gráfico semanal, isso pode ser um gatilho para a gente fazer um topo aqui descendente no gráfico semanal. E enquanto essas semanas estiverem correndo, esse topo estiver sendo formado, o Bitcoin ele fica mais forte do que as altcoins, né? Lembrando que no cenário maior a gente está dentro de uma figura consolidada e essa figura aqui ela tende a romper para cima, e caso rompa para cima e principalmente passe a região dos 50%, como eu sempre comento, a gente vai ver que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas ele está alocado no Bitcoin e não nas altcoins. Isso faz com que em caso de subida o Bitcoin tenda a se valorizar mais do que as altcoins, assim como em contrapartida, né, em caso de queda o Bitcoin ele tenda a cair menos.
Vamos estar de olho agora no nosso Bitcoin, como sempre, que tem uma série de coisas para a gente estar passando. E logo hoje de manhã no Instagram também eu comentei lá sobre esse possível canal descendente, né? O canal descendente ele costuma romper para cima, a gente já teve 3 toques aqui na região de baixo e apenas 2 toques aqui na região de cima, né? Então se vocês estarem dando uma olhada, a gente está aqui agora testando essa região aqui, indo aqui para esse topo desse canal, e uma vez que a gente rompa isso, a gente vai ter a nossa linha de tendência no diário em toda aquela região de topos e fundos prévios, das nossas médias e tudo mais. Uma região muito importante, né, que eu vou estar buscando aqui parciais caso a gente rompa esse canal, e principalmente quanto mais para cima a gente for, mais parciais eu vou estar buscando, porque a gente vai estar próximo àquele ponto que eu sempre comento com vocês, dos 57, 58 mil dólares, né, que tem muita gente presa. Lembrando também que eventualmente, né, a gente está aqui numa tendência de alta no gráfico semanal, mas a gente devolveu muito do nosso topo histórico, né, a gente fez uma única pernada de baixa aí, saindo dos 70 mil dólares quase e indo aqui testar a região dos 42 mil dólares. Isso faz com que aumente a probabilidade da gente fazer aqui um topo descendente, né, contra o topo histórico. E isso é a maior probabilidade de acontecer, galera. Então eu vou ficar de olho para fazer algumas parciais à medida que o topo que for subindo. Lembrando que a gente tem a nossa retração de Fibonacci que eu comentei com vocês ontem, né? Essa retração de Fibonacci aqui, ela é muito importante porque uma vez que a gente chegue no 618 e principalmente passe dele, aumenta consideravelmente a chance da gente fazer aqui um fundo ascendente para seguir na nossa tendência de alta e possivelmente fazer um pivô de alta aqui, estipulando o fim da nossa correção no mensal. E caso a gente rompa aqui esse canal no 4 horas, né, que eu comentei com vocês, até apagando essa FIBO aqui para dar uma despoluída no gráfico, a gente vai poder testar níveis mais altos aqui, né, região das médias, essa linha de tendência. Isso aumenta consideravelmente a probabilidade de fazer um fundo ascendente e seguindo a tendência de alta no diário, né? Isso leva a gente para a busca daquele topo no semanal que eu estou de olho. Mas tudo isso, galera, vai depender de como que o Federal Reserve vai se manter aí nessa reunião e como que tudo isso vai impactar no mercado tradicional e, consequentemente, no mercado das criptomoedas. Beleza? Passando agora também rapidinho com vocês aqui na nossa análise de sentimento do mercado, a gente sabe que estamos muito próximo aqui da região dos 50 mil dólares, né, que é um número psicológico muito forte e já tem tokens alocados lá no nosso order book. Então, consequentemente, nosso long short ratio cai enquanto o nosso open interest sobe. Isso significa que tem liquidez sendo injetada na ponta vendedora, e, ou seja, pessoas shortando esse movimento, pessoas atuando vendido. Por isso que o nosso long short ratio está caindo, porque tem mais contratos sendo abertos no lado dos vendedores. E aí, por conta disso, eu vou ficar de olho aqui caso a gente rompa para cima aquele canal, né? Porque agora temos liquidez na ponta vendedora. Então, caso a gente rompa aquele canal, 50 mil dólares, a gente tem bastante pessoas para serem liquidados aí. Isso aumenta a probabilidade de rompimento de toda aquela figura que eu estou comentando com vocês, né? Muito de olho também nas liquidações, quando a gente tiver muita liquidação. Agora até está tendo um pouquinho. As liquidações como essa aqui, por exemplo, a gente pode estar vendo a formação de um topo lá, que vai ser um momento bacana para estar buscando distribuições depois do rompimento desse canal. Então, resumindo a análise de sentimento aqui, galera, o nosso long short ratio caindo, liquidez sendo adicionada na ponta vendedora, mais pessoas querendo shortar o movimento e, consequentemente, em caso de liquidação, mais pessoas para serem liquidados. Liquidação é igual a ponto de atuação das instituições, das baleias e onde a gente quer atuar. Considerações finais, pessoal, vamos ficar de olho aqui nesse canal mesmo, né? Eu acho que esse canal aqui é a figura-chave para a gente estar acompanhando. Caso a gente venha testar níveis aqui mais acima e principalmente aqui romper ele, eu vou ficar de olho em parciais, né? Principalmente caso a gente tenha uma bela de uma liquidada lá no sentimento do mercado. Lembrando também que a gente tem uma possível divergência baixista, né? Acabou que eu nem comentei dela lá na análise, mas eu vou falar dela aqui, que é quando esses fechamentos eles estão caindo e a gente tem esses fundos aqui que eu até rabisquei aqui e esqueci de comentar. Isso também pesa para essa figura aqui, tá rompendo para cima, tá? Isso é uma divergência altista no RSI e me faz ter mais confiança de que o preço ele pode sim vir testar os níveis mais altos aqui, próximo aos 50 mil dólares, que é a nossa próxima resistência de imediato. Isso nos levaria a talvez estar invertendo a tendência aqui no gráfico diário, tá? Uma vez que ele está aqui meio consolidado e tudo mais. Então a gente romper esse topo já abre um bom espaço para a formação de um fundo ascendente e logo pivô de alta. Aí a gente vai ficar de olho nas parciais
no gráfico semanal. E ainda para quem está muito comprado, né, é seguindo essa estratégia aí das parciais, como eu sempre comento, que é o ponto mais importante, uma vez que a maior probabilidade é que o Bitcoin faça um topo descendente no semanal. E ao passe de quem não está com posição nenhuma, é buscar algumas exposições, né? A gente tem indicadores fundamentalistas, tal como o Fear and Greed Index, que estão indicando aí níveis de medo, né? Eles estão falando aí que o mercado ele está com medo, as pessoas estão vendendo suas posições no prejuízo, e isso costuma ser um belo de um gatilho de acumulação. E caso a gente ainda rompa essa figura para baixo, invalidando ela, eu vou ficar de olho aqui na região dos 43, 42 mil dólares, que o risco-retorno está extremamente favorável para quem quiser operar comprado. E ainda caso a gente rompa e veja um flush aqui, aí que vão ter bastante liquidações, né? E logo uma excelente oportunidade de acumulação, tal como aconteceu nessa região aqui da queda de sexta para sábado passado, retrasado. Foi uma das melhores oportunidades de acumulação nos últimos meses. Demorou, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria estar te convidando a se inscrever. Aqui eu posto análises diárias como essa, comentando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, notícias, análise sentimental, análise gráfica e tudo que esse mercado aí tem para oferecer. Também queria convidar todos vocês a estarem aí me seguindo nas redes sociais, que os links estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu dou continuidade para essas análises. Eu posto muito mais coisa, várias novidades aí ao longo do dia. E por último também o meu grupo no Slack, né? Que lá vocês têm um contato muito mais direto comigo. Ele é 100% gratuito. E lá a gente fala de uma forma mais detalhada, né? Sobre essas análises que eu comento aqui. Vocês podem estar postando as suas análises, podem estar tirando dúvidas. Lá tem um canal só de altcoin, mercado tradicional. E tudo sobre investimentos a gente fica comentando lá. E eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente quarta-feira, ótimos investimentos. Tamo junto, galera!